e chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. O vento ainda soprava brando sobre as águas, e as marcas da travessia recente estavam gravadas no rosto dos discípulos, que, maravilhados, haviam presenciado o poder do Mestre sobre a tempestade. Quando, pois, Jesus desceu do barco e pisou a terra estrangeira, imediatamente lhe veio ao encontro, saindo dos sepulcros, um homem possuído por espírito imundo. Este homem habitava entre os túmulos, entre as pedras frias e as memórias da morte. Os sepulcros eram sua morada, e os ecos dos seus gritos preenchiam a solidão dos montes. A podridão da morte envolvia seu corpo despido, e sua mente, obscurecida pelos demônios, conhecia apenas a loucura e o tormento. Ninguém podia detê-lo, nem mesmo com cadeias. Muitas vezes fora atado com grilhões e algemas, mas ele, possuído de força brutal, despedaçava as cadeias e quebrava os grilhões. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia subjugá-lo. De dia e de noite, incessantemente, vagava pelos montes e pelos sepulcros, clamando em alta voz, um lamento de dor e desespero, e ferindo-se com pedras. Seu sangue misturava-se ao pó da terra, e seu clamor subia, como um testemunho mudo da opressão infernal que sobre ele pesava. Nenhum viajante ousava passar por aquele caminho, pois o medo do endemoniado era conhecido em toda a região. E aconteceu que, ao ver Jesus ao longe, aquele homem possuído correu em direção a ele, não com ânimo de ataque, mas como que impelido a render-se. E prosternou-se diante de Jesus, em adoração forçada, reconhecendo no Filho do Homem uma autoridade que os próprios demônios não podiam resistir. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Assim falava, pois Jesus lhe ordenara, dizendo: Espírito imundo, sai deste homem. E Jesus, fitando-o com olhar que penetrava além da carne e do espírito, perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos demônios haviam se apoderado daquele homem, dominando-lhe a mente e o corpo, tornando um cárcere vivo de tormento e desespero. E aqueles espíritos rogavam insistentemente a Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Pois, não longe dali, pastava no monte uma grande manada de porcos. Era costume dos habitantes daquela terra, gentios e criadores de suínos, manterem grandes rebanhos junto às colinas. E todos os espíritos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. Então, saindo do homem, os espíritos imundos entraram nos porcos. E eis que toda a manada, quase 2000 porcos, precipitou-se, em ímpeto desenfreado, pelo despenhadeiro abaixo, lançando-se no mar e afogando-se nas profundezas. A terra estremeceu com o estampido das patas em fuga, e as águas se agitaram com o peso dos corpos que se afundavam. Um grande pavor tomou conta dos pastores de porcos, que, atonitos, fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos tudo o que acontecerá. Então, saíram muitos para ver o que havia sucedido. Homens e mulheres deixaram seus afazeres, e correram para o lugar. E chegando até Jesus, viram o endemoniado, aquele que tivera legião, sentado, vestido em perfeito juízo. Aquele que antes era terror de muitos, agora estava em paz, serenamente assentado aos pés do Salvador, envolto em roupas limpas, com o rosto iluminado pela razão restaurada. E temeram. O poder que haviam presenciado excedia qualquer força humana, e seus corações, em vez de se alegrarem, se encheram de temor diante da santidade manifestada. E os que tinham presenciado tudo contaram-lhes o que sucedera ao endemoniado e também acerca dos porcos. Relataram, com detalhes, como Jesus expulsara os espíritos imundos, como a manada se precipitara no mar e como o homem, antes possuído, agora estava são. E começaram a rogar a Jesus que se retirasse dos seus termos. O medo do divino pesava sobre eles mais que a gratidão pela libertação daquele homem. Preferiram a segurança de sua rotina pecaminosa à presença transformadora do Filho de Deus. E Jesus, com sua infinita paciência, consentiu. E, ao entrar no barco para retirar-se, o homem que fora endemoniado rogava-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não o permitiu. Disse-lhe, porém, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E aquele homem, obedecendo ao mestre, partiu. E começou a proclamar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera.
E todos se maravilhavam. O som da transformação ecoava pelas 10 cidades da região. Aquele que fora símbolo de terror, agora era testemunha viva da graça do Altíssimo. Não mais gritos de desespero soavam dos montes, mas a doce proclamação das maravilhas do Senhor dos céus e da terra. E a multidão, que viera dos campos e da cidade, permanecia ainda assombrada diante do quadro que seus olhos contemplavam. O endemoninhado, aquele cuja fúria nenhuma corrente havia podido conter, aquele que aterrorizava todos com seus gritos e sua aparência deformada pela miséria, estava agora sentado. Seus olhos, outrora selvagens e perdidos na escuridão do medo e da loucura, agora brilhavam com serenidade e gratidão. Estava vestido, como sinal visível da restauração de sua dignidade humana, e em perfeito juízo, refletindo a obra profunda operada em seu ser pelo toque de Jesus. Sua voz, antes um clamor incessante de dor e tormento, agora era uma voz mansa, que entoava palavras de louvor ao Deus Altíssimo. E todos, ao verem tal transformação, ficaram tomados de grande temor, porque o poder que antes temiam, manifestado na força brutal do possesso, agora se revelava infinitamente maior, porém santo e puro, no domínio de Jesus sobre as forças invisíveis das trevas. E não sabiam como lidar com tamanha santidade em seu meio. E muitos, entre eles, pensavam em seu íntimo: que homem é este, que até os espíritos imundos obedecem à sua voz? E outros ponderavam sobre os prejuízos sofridos pela perda da manada de porcos, valorizando mais suas posses terrenas do que a libertação da alma de um homem. Então começaram a rogar a Jesus que se retirasse dos seus termos. E foi grande a insistência com que lhe pediram, pois preferiam a segurança de suas rotinas impuras à inquietação que a presença de Deus lhes trazia. E Jesus, que nunca força sua entrada no coração dos homens, atendeu-lhes o pedido. Não levantou voz de protesto, não impôs sua permanência. Entrou novamente no barco, acompanhado dos seus discípulos, e preparou-se para partir. E o homem que fora liberto, ainda ajoelhado aos pés do Mestre, rogava-lhe com lágrimas nos olhos que o deixasse estar com ele. Ele, que por tanto tempo fora expulso da convivência humana, que viverá entre os mortos, ansiava agora permanecer na presença daquele que lhe devolvera a vida. Mas Jesus não o permitiu. Antes, disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Porque o testemunho de um coração transformado seria luz entre